Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Dito isso, te lembrar também que na hora de fazer aquela apostinha esportiva, você vai fazer lá na 1xBet. Ela é uma gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. E na 1xBet, no seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus com a palavra promocional Futebolaço, com temudo e Ciol no final. Os campeonatos agora deram uma pausa, voltam na quarta-feira que vem, mas é data FIFA. Vai ter jogos de seleção rolando, inclusive tem amistoso da seleção brasileira, e você pode estar fazendo a sua fezinha. Pensou em apostas, pensou em 1xBet, e de quebra vocês ajudam muito aqui o meu trabalho, beleza? É muito importante, vai fazer aquela fezinha, faça lá. Você que ainda não é cadastrado, pelo menos já faz o cadastro lá, que você também tá me ajudando bastante, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, dito isso, galera, vamos discutir aqui um assunto bem interessante. O coordenador técnico ou diretor técnico do Vasco, Abel Braga, deu uma entrevista muito bacana de 1 hora e 14 minutos para o canal Pode Pai, Pode Filho, do grandioso comunicador aí, narrador Theo José, um baita de um jornalista, e o seu filho Alessandro. Por isso é o Pode Pai, Pode Filho. Eles gravam juntos. Já tem 43 episódios gravados, o podcast está incrível, vocês podem acompanhar na íntegra lá no YouTube. Tem vários personagens como Mauro Betting, Bebeto, Salve Espínola, Débora Gares, enfim, tem muita gente bacana, Daniela Bonaventura, Zinho e por aí vai. E o último episódio, que foi ao ar ontem, foi com o Abel Braga. E o Abel Braga falou, obviamente, bastante sobre Vasco, falou sobre Inter, Flamengo, né, início de carreira, enfim, tem bastante assunto interessante. E eu vou pegar um trecho aqui. Peço, inclusive, que vocês se inscrevam lá no Pode Pai e no Pode Filho. Podcast incrível, tem um canal de corte deles também. A gente vai pegar um trechinho aqui para poder discutir alguns temas. Eu vou deixar com vocês o trecho que o Abel fala do Vasco, né? Ele vai comentar como é que tem sido esse trabalho dele no dia a dia. Ele vai analisar a montagem do elenco para essa temporada de jogadores que o Vasco adquiriu. Ele vai também falar como é essa relação com os americanos, a cabeça deles e a diferença absurda de cultura que tem entre os americanos e nós aqui brasileiros. É muito interessante ouvir o que o Abel Braga tem a dizer sobre esse tema e que precisa se fazer esse ajuste, porque às vezes a cabeça deles não é igual à nossa e isso acaba às vezes dando problema. E uma coisa que me chama muito a atenção, o Abel Braga o tempo inteiro diz que está muito tranquilo, está muito confortável, porque ele sabe que os resultados não estão vindo, mas o trabalho é muito bom e não tem como um trabalho esse que é tão bom não dar resultado. É questão de tempo e o que eles estão precisando agora é que a bola comece a entrar. Esse é um ponto que me chama muita atenção. Enquanto o torcedor tá dando cambalhota aí, tá querendo pular do prédio, não aguenta mais, tá todo mundo desesperado, ele passa o tempo inteiro que tá tudo muito tranquilo. E em cima disso, é elogiado demais o trabalho do Barbieri. E aí me chama muita atenção, eu fico, escarafunchado com essa situação, eu vou falar quando eu retornar aqui, é porque que todo mundo elogia o trabalho do Barbieri. Diretor, coordenador, jogador, todo mundo elogia, mas o resultado não acontece em campo. E aí eu fico me questionando, será que os jogadores não têm culpa também? E o Abel vai falar um pouco sobre isso nesse trecho. Ele vai falar, falta malandragem ao time do Vasco, né? Teve resultados que a gente deixou de conquistar pela essa falta da malandragem. E aí ele cita, por exemplo, o jogo do São Paulo, que para ele ali foi um exemplo crasso disso que ele está dizendo. Após você empatar o jogo com 37 minutos no segundo tempo, você não pode tomar os gols que tomou, principalmente de contra-ataque, tá? Ele vai elogiar muito o trabalho do Barbieri, do Paulo Brax, e também, enfim, são esses temas que eu vou deixar com vocês. O Abel Braga discorrendo. Tá excelente a entrevista. Recomendo vocês assistirem na íntegra lá no canal Pode Pai, Pode Filho. Manda um abraço pro Theo José, que eu sou muito fã, e pro seu filhote aí, Alessandro. Tamo junto e parabéns pelo trabalho. E a galera se inscreve lá com vocês agora. Abel Braga no Pode Pai, Pode Filho, comentando esses temas. Você faz no dia a dia? Ser útil. É só o que eu quero. Não quero protagonismo nenhum. Eu procuro passar tudo aquilo que eu aprendi.
qualquer dúvida que vem, que aconteça, em relação a algum jogador que se pensa em trazer, algum jogador que se quer trocar da equipe, o que o Barbieri faz, ele me pergunta, não sou eu que digo o que ele tem que fazer. O que tu acha? Eu acho isso. Nunca, em momento algum, porque essa frase eu usava para mim, porque a diferença de SAF para clube é assim, que vem o diretor, o vice de futebol, ou o presidente depois do jogo, que tu não ganha, pô, tu mexeu errado, hein? Mas ele fala na tua lata, assim, devia ter botado fulano, não sei o quê. E tu sabe que não teve nada a ver, porque ele não acompanhou o treino, não sabe quem treinou bem, quem treinou mal. E ali não. Ali não. Então, ali a nossa relação técnica e tática é com o Paulo. Eu tinha trabalhado com o Paulo no Inter, mas ficamos com uma relação legal. Paulo tinha trabalhado no América Mineiro primeiro. E ele foi contratado. Ele é o cara que se envolve nas contratações dentro daquilo que a empresa proporciona a ele. Nós temos tanto para gastar. Então, isso, o mau resultado ou qualquer coisa que não aconteça de positivo é resolvido ali entre nós, sentado, cabeça fresca, sabendo, aí está o X da questão, sabendo que é uma coisa que tem que levar um tempo. Porque hoje, o time do Vasco, realmente agora o Andrei foi para a seleção, nesse Mundial, e está indo, já está vendido para o Chelsea. O único jogador do ano passado, titular, é o Peck. Então, nós contratamos um goleiro, estava na Rússia, Jardim, excelente. Excelente. Um lateral direito, que era do Nacional do Uruguai, que estava feito da Copa do Mundo. Sim, muito agora em dezembro, o Pumita. Sim. Contratamos o Robson, que estava no Nice, jogou no Corinthians, aquela coisa toda. Capasso, o outro central argentino. Léo, que estava no São Paulo, que agora é São Paulo, Vasco, seleção brasileira. Não tem hipótese. Eu não sei como é que zagueiro canhoto com aquela contratar, velocidade. o São Paulo não se esforçou para segurar. E agora você vê, contratamos o Jair, Ótimo Corinthians, jogador convocado, pré-convocado para a seleção italiana. Jair, meio-campista do Atlético Mineiro. Sim. Os 3 melhores atacantes do ano passado do futebol brasileiro, um deles é Pedro Raul. Era do meu time. O Luca, Regiano, um ótimo jogador do Vélez. Então, você vai parando para pensar, bons jogadores, tudo time diferente, ponto. Vai começar o brasileiro, aí sai a tabela, aquela coisa toda, e está na semana de começar. Aqui no Rio de Janeiro, a conversa era assim, e aí, cara, vamos tentar um milagre? Amigos, que milagre, cara? Não, vocês vão começar o campeonato na terceira rodada. Porque na primeira e na segunda é 0 ponto. Porque era Atlético Mineiro fora e Palmeiras no segundo jogo. Aí aconteceu o contrário, né? Ganhamos do Atlético e o Palmeiras empatou conosco. Nós não empatamos com o Palmeiras, não. Eles empataram conosco. Ganhamos 2-1 e tal, 2-0. O que se criou? É aí que é aí é um problema X da questão, sabe? Hotel, nós temos uma empresa que é americana. O que é uma empresa americana? Ela mexe com um artista, com um ator, com show, com NBA, com futebol, não importa. Mas tudo é entretenimento. Certo, é show. Certo, o americano vai ali para ver show. Exatamente. Aqui é uma coisa completamente diferente. Você entrou, você está ajeitando, você está arrumando. Além de se criar essa expectativa, agora veio um momento ruim, que nós vamos sair disso.
problema zero. Eu não penso que eu estou apavorado. Por tudo aquilo que você faz, eu gostaria que estivesse melhor. Mas aí tem um protesto. Tu não tem que chatear. Claro, gostaríamos que não acontecesse. Um protesto no CT, um protesto no escritório da empresa, faixa na Avenida Brasil. Pô, tu tem que entender tudo isso. E isso aconteceu no Botafogo também. Olha onde está o Botafogo. Exatamente, mas tu tem que entender tudo isso. Sim. Só que aqui, o torcedor não vai pro jogo para ver um show. Não é entretenimento, é paixão. É para ganhar, pura. né? Então, Também. cara, acontece um negócio desse, porque dentro desses jogadores todos que eu falei, você não viu o Vasco contratou o Rafael Veiga, né? O Vasco contratou o Everton Ribeiro, né? Estou dando assim uns exemplos. Sim, sim. Contratou bons jogadores, Sim, realmente muito bons, sim, jogadores de sim. nível, de caráter, de índole, um troço espetacular. Vocês não contrataram os chamados top do futebol Não, e brasileiro. eles protestaram por isso. O que tem que acontecer? Tem que ir alguém da empresa explicar. Ó, o momento é esse. Ainda temos um Se monte de trabalha problema assim. financeiro. É isso que eu quis explicar isso ontem lá, sabe? É diferente dos Estados Unidos, cara. Lá o cara se diverte, vai te divertir. Se tu ganhou ou tu perdeu. Você disse tudo porque bem. a empresa não estava preparada para ter que tomar alguma... Assim, não estava preparada para essa reação da torcida. Essa é a realidade brasileira. Eu trabalhei em empresa americana, trabalhei na PSN 2 anos, trabalhei lá. E eles são frios e são fechados. Eles têm lá 1, 2, 3, 4, 5, que é a turma que vai sentar na mesa, eles são frios, são fechados. Mas eles estão observando tudo, eles vão cobrar o resultado. Agora aqui, o pessoal que está aqui no Brasil é que tem que adaptar a realidade. Eles não sabem a nossa realidade. Por exemplo, eu vou contar uma história rápida. Eu estava na PSN uma vez, o Guga tinha sido campeão de Roland Garros, eles estavam jogando o Wimbledon, os direitos eram da PSN, e eles resolveram passar um jogo para o Brasil de um argentino que eu sei lá quem era. Eu falei, gente, vocês estão loucos. O Guga é ídolo no Brasil, vocês têm que passar o jogo do Guga, é exclusivo nosso. Aí ele falou assim, não, mas a gente não vai mudar o sinal. Eu fui lá no presidente, falei, gente, o Brasil está esperando o jogo do Guga, sabe? E para mudar foi uma luta, porque não entrava na cabeça deles, entendeu? Então eu acho que isso é um processo. Vocês estão passando por esse processo. Vocês têm um bom treinador, que eu admiro muito, treinou o Goiás, fez um ótimo trabalho no Goiás e poderia ter feito mais. É o que eu digo. Você pega o Barbieri no Flamengo, foi super bem. Foi pro Goiás, foi super bem. No Red Bull Bragantino, ele foi bem durante um tempo, depois eu não sei o que aconteceu. Mas peraí, o que aconteceu eu sei. Ele pegou o time na zona de rebaixamento, colocou na Sul-Americana, primeiro ano, no segundo botou na Libertadores, no terceiro venderam 9 jogadores. Ah, então tá aí. Isso. Eu não acompanhei Acabaram o com Red time. Bull Bragantino. Tá bem a empresa, ele segurou a onda e nunca falou isso. É que no final saiu. Eu vou te dizer uma coisa para você. O Maurício, ele não é só bom, não. É pouco. Ele é muito bom. Jogadores, qualquer um que você perguntar, titular ou reserva, sempre o comentário é o mesmo. É muito bom, porque ele é tanto no detalhe e a maneira de ele explicar, ele é muito claro no que ele explica e aquela explicação ele leva para o campo para treinar. Ele só pede para fazer no jogo aquilo que ele treinou. E ele treinou em cima aquilo que ele vê do adversário. Sinceramente, é incrível. E tá uma trilogia assim, fora de série, com o Paulo Brax. Porque Paulo está me surpreendendo muito pela positiva. Sim. Em conhecimento, em relação humana, em relação com os atletas. Os jogadores se sentem protegidos. Nesse momento, por exemplo, é um momento de fragilidade. Claro que é fragilidade. Pô, nós estamos jogando bem com São Paulo. Aí tu empata com 2-2 no Morumbi, 40 minutos, pô, acabou o jogo, vai empatar, não é mal. Tu perde o jogo. E, pô, toma 3 gols de contra-ataque. Como tu vai jogar fora contra o São Paulo, tomar 3 gols de contra-ataque? E por que toma esses 3 gols de contra-ataque? Então, é aí que eu te falo. Esse é o detalhe. Porque quando você faz o 2-2,
Você, na hora de comemorar o gol, tu tá assim, tu tem que, né, ter 1, 2 jogadores dentro do Certo. campo. Olha lá, ao placar, 2-2, 41 minutos. Sim. Agora vamos pegar a bola, vamos esperar eles aqui, que aí o desespero passou pro São Paulo. Correto? Nós estávamos para empatar, empatamos. Estava na frente no nosso ataque Luca, Regiano, Alex Teixeira e Eric. São 3 velocistas que tu nem imagina. Espera, compacta, e o São Paulo vai vir já no nervosismo, vão errar um passe. E por que não Tu fez? vai aproveitar. Por que não... Aí é um detalhe. Será que eu falei para esse cara, será que não é possível que não tenha algum de vocês que... Pô, isso aqui não, o treinador pode entrar em campo para isso, não é basquete, cara. Pô, não tem... Aí conversei com o Jair, conversei com o Léo. Pô, nós temos que ser um pouquinho mais malandro nessa coisa. Então, tá faltando o detalhe, porque assim, faltou jogar bem? Não. O Vasco fez um bom jogo contra o Santos, amassou. Tanto que as colunas, né, os textos, Vasco amassa o Santos, mas o Santos leva 3 pontos. Então é assim o futebol. Então por isso nós estamos tranquilos, porque o trabalho só não está rendendo no resultado. Isso não vai continuar. Tu vai jogar bem, não vai ganhar? Claro que vai. Então estamos muito, cada jogo é uma esperança muito grande que agora necessitamos, agora não precisa nem jogar bem, mas nós estamos precisando de um resultado positivo para voltar a confiança. Então, estou extremamente muito bem no cargo, porque é aquilo, o Paulo é o cara que fica aqui atrás da mesa, que procura atender dentro daquilo que o Barbieri precisa, aquilo que ele quer, dentro daquelas condições que a empresa pode chegar. É claro que isso passa pelo scout, passa pela área de mercado, depois chega nele e em mim, para ele ir no Barbieri. Né? O Barbieri, Sim. não gosto. Desse aqui não quero. Então as coisas estão sendo com muita clareza. E eu, nessas opiniões, eu procuro só passar aquilo que eu vivenciei, que eu aprendi. Foram muitos anos, né? 19 como jogador, 37 como treinador. Então, estou me sentindo extremamente útil. E eu cheguei com o pé meio na frente, outro atrás. Eu falei, o que é que eu vou fazer nisso, cara? Eu sempre estive do outro lado. Vou te ser sincero, cara. Tem mais coisa para resolver aqui como treinador. Como diretor técnico? Por quê? O Felipão eu tive lá no Atlético Paranaense quando ele estava saindo de treinador, antes da final da Libertadores. Aí ele virou e falou assim, eu já estou aqui fora do ar. Ele virou e falou assim, já estou aqui pegando umas coisas que eu tenho que fazer. Eu falei assim, cara, trabalha pra caramba nessa minha nova função. Mas você disse que o céu da direção é mais difícil? Trabalha mais? Trabalha mais? Trabalho mais. Do que treinador? Do que treinador. Por quê? Você, quando é treinador, muita coisa você delega, você compartilha. Eu, quando eu fui com uma coisa na minha cabeça, que eu tive uma pessoa assim, sabe, que me ajudou muito. Como ele teve nessa função, entre aspas, que eu estou hoje, e ele saiu dessa função, voltou a ser treinador, então eu prefiro não mencionar. Mas eu tento ser, para o Maurício, aquilo que eu gostaria que tivesse sido para mim. Sim. Tá entendendo? Eu falo, Maurício, tu não tem que esquentar com nada, cara. Tu só esquenta com parte técnica e tática. O que você tem que resolver, algum jogador, que você tem que conversar, ou o jogador que quer conversar com o Maurício, ele vem e conversa comigo e eu converso com o Maurício. Maurício, o cara veio falar isso comigo, tá achando assim. Aí o Maurício depois vai lá, conversa com ele, o negócio tá mastigado. Sabe? Então, tá assim, eu falei da trilogia, cara, é um negócio que as pessoas entendessem que nós sabemos do que é a importância de um resultado, mas o que é a importância de um clube ter esse tipo de relação, porque o Paulo está me surpreendendo, um cara muito bom na área técnica, sabe? Transacional, mexe aqui, preço ali, aquela coisa. E o Maurício,
A maneira dele trabalhar é surpreendente, é fantástica, é incrível, cara. Então, isso vai dar certo, não tem como não dar certo. Bom, galera, algumas situações me chamam muito a atenção, prometo não me estender muito, mas primeiro ele explica como é que é o trabalho dele, até aí, beleza, ok, entendi. Ele fala da análise da montagem dos jogadores, eu não discordo da opinião dele sobre os jogadores que foram contratados, a exceção ali é o Robson, de resto eu até concordo. O que tá faltando, Abel, na tua análise é falar do resto, porque as peças que você citou foram boas, ponto. O ponto é que precisava de mais peças, só essas peças, com as que remanesceram do ano passado, é insuficiente. A análise não tá ruim do que você fez, não, questiona um pouco ali o Léo, e o Orelhano ser investido o que foi investido nele, não por ele, é que o Vasco precisava de um jogador pronto, para chegar aqui e fazer a diferença pelo que foi investido de cara, né? E o Orelhano talvez seja um jogador para meado do Brasileiro, talvez para a temporada que vem, um ano todo adaptado no Brasil. A gente tem exemplo de jogadores que demoraram um pouquinho para virar a chave. John Arias, que hoje é o principal jogador do Fluminense, levou um ano para se adaptar. A partir do ano seguinte, começou a comer a bola e voar. Conca levou um ano de adaptação no Brasil. E no Orelhano a gente vê que ele tem qualidade. A gente sabe que está faltando alguma coisa ali, mas a qualidade a gente nota e vê que ele tem. Enfim, sendo que eu acho que precisava de um jogador pronto, é o senão que eu faço um pouquinho com o Luco Orediano. Tá, sobre a relação com os americanos, eu acho muito interessante o ponto de vista dele, do Theo José, falando sobre o tema, e me remete ao vídeo que eu trouxe para vocês, analisando o trabalho da 777 como um todo nos clubes aos quais eles assumiram até aqui. A questão de dinheiro não se discute, é um grupo sério, grande e tem grana. O ponto é, como é que é a visão deles e como é que eles encaram o futebol. Eu tô mergulhadíssimo em NBA. Quem me acompanha no meu Instagram pessoal sabe o quanto eu tenho consumido NBA e tô consumindo mais NBA até do que futebol propriamente ultimamente. E eu tô conhecendo cada vez mais a cultura, como é que é a mentalidade americana. Vou dar um exemplo que pra mim é um pouco, como brasileiro e cara que acompanha mais esporte, é meio estranho. O Denver Nuggets foi campeão da NBA ontem e os jogadores acabam o jogo ali chapando no champanhe, metendo charuto. É tradicional lá nos Estados Unidos jogadores de NBA comemorarem o título fumando charuto. Você vê, por exemplo, uma foto que é mega famosa do Michael Jordan, ele com o charutão na boca e com um dedinho 3 aqui, comemorando o tricampeonato com o Chicago Bulls. É super normal, numa cultura até antiga. Você não vê jogador de futebol, né, mostrando aí que ele é fumante ou, porra, ganhou um título, fez algo relevante, tá com um charutão na boca e fumando, bebendo publicamente e tal. Não é do nosso métier, né? A cultura é diferente. O americano tem isso, de ir pra ver um evento, ver um espetáculo, ver um show. Se não ganhou, ele, pô, beleza e tal, mas, pô, foi legal, o jogo foi bom e tal, foi por pouco que a gente não ganhou. A nossa cultura não é essa, é resultado, irmão. Se ganhou jogando mal, tá maneiro. Começou a perder jogando bem, ou jogando bem, jogando mal, tá tudo uma desgraça e a gente não quer saber. Então, é esse ponto de vista que o Abel levanta e o Theo José, eu acho pertinente. E ele até cita, vem cá, olha, a gente tá precisando de um jogador assim assado, ou disso, porque aqui funciona assim, esse assado. Esse jogador vai fazer essa diferença. Tem que ter alguém daqui para chegar e conversar com eles lá na empresa. Foi interessante ouvir esse ponto aí, falado por alguém que tá hoje no Vasco, tá? Então achei interessante ele pontuar essa situação. Sobre o trabalho do Barbieri, cara, e aí é um questionamento que eu começo a ter comigo. Alguma coisa tá errado. Se os jogadores elogiam, se o Abel elogia, se o Paulo elogia, se outras pessoas que estão ao redor falam bem, e os resultados não acontecem e o time não performa, alguma coisa tá esquisita, a conta não bate. Será que realmente o trabalho do Barbieri é muito bom e a culpa não é dos jogadores? Não são eles que não estão tendo culhão para chegar lá e resolver a parada? Porque muitas das vezes a gente pega o mais fácil. Não estou dizendo que é isso, tá? Eu estou levantando uma hipótese para a gente pensar e discutir aqui. É sempre mais fácil trocar um do que trocar 30. Então, porra, não tá funcionando? Tira o Barbieri, né? Bota o treinador para ver qual é. Então, o meu questionamento é, será que não é culpa dos atletas também, que realmente ele faz bem o trabalho e os caras não entregam em campo? Porque o trabalho do treinador ele vai ter a página 2. Não foi o Barbieri que perdeu o gol que o Piton perdeu.
né? Não foi o Barbieri que deu aquele passe ridículo que o Capasso deu no pé do Pedro, a gente tomou um gol no Clássico. E aí tem vários lances aí que a gente pode discutir, assim como não é o Barbieri que faz o gol, que dá assistência, né? Tem mérito do jogador, tem demérito do jogador, tem mérito dele, e tem coisa que não é culpa dele, né? E a gente sabe que falta peça, eu já falei isso também. Tirar só o Barbieri e colocar outro para resolver todos os problemas, a gente tem um super elenco na mão que é ele que não consegue entregar. Então eu acho que assim, essa culpa de fato ela é compartilhada. O treinador sempre vai ter alguma culpa, óbvio, porque ele está dentro do processo, ele é o cabeça, mas eu acho que falta também uma parte importante dos atletas. A gente tem visto, por exemplo, desconcentração. Quantas vezes o Vasco empata um jogo e aí toma 2 gols idiota, toma um gol, toma outro na sequência. Isso aí não é treinador, cara. Não é o Barbieri que programa o time para tomar um gol com 2 minutos, como a gente tomou contra o Inter. O Vasco toma um gol de fora da área do Flamengo com 14 minutos, com 2 minutos depois, porra, o Arrascaeta cruza uma bola, o time com 3 zagueiros, o Gerson entra sozinho e faz o gol de cabeça. Então, assim, isso aí não é culpa do Barbieri. Então, eu acho que essa conta e essa análise a gente tem que procurar fazer ela um pouco mais aprofundada, porque jogar tudo na conta dele, eu acho que não é por aí. E cada vez mais ouvindo as pessoas que participam, é estranho. Porque normalmente quando o trabalho não é bom, ninguém defende, cara. A galera fica quietinha na dela, realmente as coisas não estão acontecendo, vamos ver o que isso vai dar. Mas todo mundo faz questão de defender. E na hora que a trolha tava pegando no CT e que era muito cômodo não defender, a primeira coisa que o Léo fala, eu vou pedir uma coisa a vocês, deu respaldo pra esse cara. Esse cara é muito bom no que ele faz. Chega cedo daqui, vai embora tarde, a galera, né, querendo ali que não defendesse o Barbieri. Então, assim, alguma coisa tem estranha, cara. Alguma coisa tem estranha nesse aspecto. E aí o Abel fala sobre falta de malandragem. Ele dá alguns exemplos de como os jogadores têm vacilado em alguns aspectos. Tá? E aí, pra mim, o que é fundamental, ele cita, mediante elogiar tanto o trabalho que é feito pelo Paulo e pelo Maurício, cara, eu não tenho dúvida, ele encerra assim até, eu não tenho dúvida que um trabalho que é tão bem feito, que ele não vai dar certo. Vai dar certo, não tem como não dar certo. E aí ele cita que tá faltando agora, e é pra ontem resultado. Não adianta jogar bem, o time tem que começar a pontuar. E espero que toda essa tranquilidade que o Abel passa, e tudo isso que quem está lá dentro no dia a dia, 24 horas, tem nos passado essas informações, que de fato tenha sido 10 rodadas de merda, que tenham ajustes acontecendo, que os jogadores vão começar a entregar mais, vai ser reforçado agora na janela do meio do ano, vai se melhorar ainda mais esse elenco. E o Vasco vai emular o que o Botafogo fez ano passado. O Vasco, a essa altura, é pior do que o Botafogo era ano passado. O Botafogo estava perto da zona com medo de entrar. O Vasco está dentro da zona e na vice-lanterna. E há 9 rodadas não ganha um jogo. Espero que daqui por diante o Vasco comece essa arrancada aí e com uma boa janela no meio do ano, engrosse o grupo e a gente possa ter um final de ano tranquilo. Quem sabe, meu Deus, hoje eu não consigo nem pensar nisso, mas jogando para cima aqui, ó, pro universo, ponto positivo, quem sabe a gente não termina ali na última rodada brigando por uma vaguinha de pré-libertadores, que ó, pelo que foi esse começo de campeonato, a gente levante a mão pro céu e fique feliz. E a gente já viu exemplos ao contrário, né? O Vasco ano passado começa o brasileiro voando, abre ponto pra cacete da galera que tá fora do G4, e depois o time ó, cai, a gente quase não sobe. 2016 na Série B, a gente é líder da Série B, voando, e de repente o time perde pro Atlético Goianiense, que era o vice-líder, vira líder, a gente começa a cair, e só classifica na última rodada, ganhando de virada, que saiu perdendo pro Ceará, dentro do Maracanã, com 2 gols do falecido Thales. E aí uma frase que eu já escutei muito tempo na minha vida é: não importa como começa, mas sim como termina. Não estou dizendo que tá tudo bem, que tudo que o Abel falou é isso mesmo, vai tudo acontecer. Estou só apenas usando aqui meu vocabulário para torcer por algo, né? Tomara que de fato que o Abel falou seja isso mesmo e que daqui para frente as coisas comecem a virar e os resultados aconteçam em cima dessa tranquilidade que o Abel mostra tanto, que realmente é esquisito. A gente tá aqui quase tendo um troço. Você vê o Paulo tranquilo, você vê o Abel tranquilo, o Barbieri tranquilo, como se ele soubesse de algo que ninguém sabe e que vai dar tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Pra gente acaba às vezes passando a sensação de que ninguém tá nem aí pra voz do Brasil, porque a gente tá sofrendo e da parte deles a gente vê
o excesso de tranquilidade. Tomara que sejam verdades as coisas que o Abel esteja falando e não que seja apenas um escudo sendo colocado para blindar quem hoje está lá dentro e está sendo incompetente. Enfim, quero ouvir vocês, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pensou em apostas, pensou em um XBet, se cadastra lá, comece a apostar. E também se inscreve lá no canal do Theo José e do Alessandro, que eles merecem, né? Obrigado aí por essa baita entrevista que vocês presentearam a todos. O torcedor vascaíno nesse momento está discutindo essas nuances importantes que vocês conseguiram extrair do Abel, beleza? 1, 2, 3, último laço. Tamo junto, família. Qualquer momento, quem volta, vai, tamo junto. Valeu!